Fala aí galera do canal PSI, tranquilo? Que é o Alisson Pavilac. No vídeo de hoje eu vou fazer um exemplo de um tutorial que tem na internet em dois canais gringos que me mandaram lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, @AlissonPavilac. É basicamente um efeito de montagem e manipulação de imagem com transformação ali de iluminação e eu vou fazer da minha forma. Eu vou tentar fazer aqui de uma maneira mais simples, PTBR, para vocês entenderem como vocês pediram lá no Instagram, a versão, esses dois canais, o link estarão aqui na descrição, caso você manja dos ingleses ou até mesmo acompanhando na tela, é bem maneiro para acompanhar também. Confere aqui embaixo. Caso você queira fazer um curso completão de Photoshop comigo, tem opções para você que é iniciante, tá começando agora no Photoshop, vai acompanhar esse vídeo, vai ficar com alguma dúvida, putz, não sei muito como fazer tal etapa, é legal fazer o curso iniciante primeiro, depois se aventurar nessas versões mais profissionais, digamos assim, de edições no Photoshop, como é o caso de manipulação de imagem, tem um curso também sobre isso. E se você quiser, por exemplo, ganhar dinheiro com trabalhos de artes para mídias sociais, trabalhando para empresas, para você mesmo, para os seus próprios clientes, enfim, confere aqui embaixo links desses cursos na loja photoshop.com.br. Já falei, então bora para a prática no nosso vídeo tutorial de hoje. Mais uma coisinha, o vídeo tutorial vai ficar um pouco mais longo, vocês preferem vídeos assim? Eu posso postar vídeos mais curtos, mais longos, como vocês preferirem aí futuramente no canal, comenta aqui embaixo. Então aqui na tela do meu computador, bora lá, eu vou utilizar essas duas imagens que eu achei aqui no Pixabay, tá aqui embaixo o link na descrição para você acessar e fazer o download, muito da hora, muito obrigado então aos autores aí pela fotografia. Bora então para nossa edição. Eu vou pegar essa imagem aqui e já vou abrir no Photoshop, então clicando com o botão direito do mouse, abrir com Adobe Photoshop. Show galera, então vamos começar aqui o nosso tratamento alterando o tom, o ambiente. Aqui ele tá bem claro, tá dia, né? A gente vai deixar ele mais noturno para que esse efeito do brilho fique ainda mais enaltecido. Então a gente pode começar fazendo isso com o ajuste de curvas. Você vem aqui ó, em ajuste, curvas. E aqui a gente começa a fazer a nossa edição. Por exemplo, a gente pode pegar aqui nos tons escuros e puxar ele mais para o centro. Ele vai ficar um pouco mais contrastado e aqui nos tons claros a gente abaixa. Ó, ele vai perder intensidade de iluminação. Ó, fica bem interessante dessa forma. Ele deu uma contrastada e perdeu a iluminação também. Agora a gente pode ainda enaltecer ainda mais a escuridão, deixar mais escuro o fundo apenas. Então a gente pode colocar mais um efeito de curvas focado apenas no fundo, deixando aqui o veado e a árvore que estão em primeiro plano mais claros. Então a gente pode vir novamente em ajuste de curvas e fazer a mesma coisa. Ó. A gente vai deixar um pouquinho mais contrastado e também mais escuro lá na parte de trás. Porém, a gente aqui não quer que o veado e a árvore fiquem mais escuros também. Então, o que a gente pode fazer? Pega aqui a ferramenta pincel e com a cor preta mesmo a gente esconde esse ajuste, deixando apenas lá na parte de trás. Então, a gente vem aqui e aplica na árvore e também no veado. Com a tecla abre e fecha colchetes, consegue aumentar e diminuir o tamanho do ponteiro do pincel para ficar mais rápido a aplicação nos lugares corretos. Você pode selecionar todo ele bem certinho e depois fazer a aplicação? Pode, mas aqui eu estou fazendo mais rápido para ficar o exemplo da aula. Se você quiser, você pode vir com qualquer ferramenta de seleção, selecionar bem certinho aqui o veado e a árvore e depois fazer a aplicação. Então, a tecla X altera do preto para o branco também. O branco mostra e o preto esconde na máscara de camada. O efeito da máscara atual, né? Aí, aplicado. E aqui, não se preocupa também em enaltecer a parte da galhada aqui, que a gente vai ressaltar ela, duplicar numa outra camada para fazer o efeito da iluminação nela à parte. Agora outra coisa que a gente pode fazer também, como ele está mais escuro aqui, num ambiente mais escuro que a gente começou a aplicar, a gente pode deixar menos saturado também para não ficar tão enaltecido essas cores aqui, como se estivesse batendo mesmo um brilho nele. Então a gente pode vir aqui em ajuste, matiz, saturação e tirar um pouquinho da saturação, se liga. Pouca coisa, aí já ficou mais frio, assim, mais noturno a nossa imagem. E a mesma coisa a gente pode vir aqui no ajuste de equilíbrio de cores para dar essa mesma sensação. Começando aqui pelos tons médios, por exemplo, a gente pode levar um pouquinho mais para o ciano,
que vai ficar interessante. Ali um -15 já ficou maneiro. Ver se pode ir testando. E levar também um pouquinho mais aqui pro azul, ao invés do amarelo, para deixar esse ambiente mais noturno. Aí a cerca de 40 e pouquinho já ficou maneiro. Também a gente vai fazer as mesmas alterações em sombra e também nos realces da imagem. Aqui, ó, por exemplo, arrastando um pouquinho mais pro ciano. E pro azul. Aqui pouca coisa, porque você veja que na sombra acaba afetando bastante, né? E no realce também. Que são as partes mais claras da nossa cena, obviamente. Show, galera. E agora a gente pode utilizar as curvas ao invés de escurecer para clarear a nossa parte central aqui do personagem, do veado, nessa parte mais próxima da galhada dele. Então a gente pode vir aqui em ajuste, curvas novamente. Uma vir aqui no... Agora a gente vai fazer meio que o oposto, né? A gente vai clarear bastante essa parte para deixar bem com um aspecto de brilho mesmo. Subir aqui também a parte do preto, né? E aqui a gente vai fazer o inverso, por exemplo, onde a máscara de camada está totalmente branca e mostrando tudo, a gente pode clicar sobre ela e dar um Ctrl I para inverter. Agora escondeu tudo, não está mostrando efeito, porém a gente pega o pincel com a cor branca e mostra apenas nas regiões que a gente deseja. Algo interessante para você mexer é o fluxo, deixar ele uma porcentagem menor, que você vai conseguir uma aplicação mais suave nos cantinhos do seu ponteiro de pincel. Então, por exemplo, agora a gente pode começar a aplicar aqui próximo da onde o brilho estaria incidindo no personagem. Então aqui, como essa parte da galhada vai ficar bem clara, você pode vir e aplicar no personagem aonde o brilho estivesse próximo. Aqui, galera, observando esses ajustes que a gente aplicou, eu acho que essa intensidade do preto que a gente deixou lá atrás do cenário, a gente pode reduzir um pouquinho a opacidade da camada para não ficar tão intenso. Então, ó, com 0 e vai subindo gradativamente até você achar mais interessante. Acho que uns 40, 50% já vai ficar interessante. Então, ele já dá uma escurecida a mais lá no fundo. E aqui o equilíbrio de cores, eu acho que eu vou intensificar um pouquinho mais os tons médios para deixar ele com esse aspecto um pouquinho mais azulado mesmo de noite, né? E beleza, eu acho que aqui tá bem interessante. Talvez aqui deixar um pouquinho mais intenso o brilho nas curvas, né, na parte clara. Ó, ficou massa aqui dessa forma. E o nosso tratamento inicial da imagem já ficou muito show. Veja como que tava o antes e o depois. A gente já conseguiu sair de um aspecto diurno para um noturno muito rápido, com poucos filtros de ajuste. Você que está assistindo o vídeo agora, está começando, está gostando, é inscrito no canal? Confere aqui embaixo, rola lá, inscreve-se no canal, pô. Vamos fazer nessa turma a maior comunidade de Photoshop aqui no YouTube, pra gente continuar postando mais vídeos aqui também. 64% da galera que assiste os vídeos do canal não é inscrita. Não faça parte dessa turma, entre pra nossa, sim, dos inscritos. Valeu! Agora, galera, vamos destacar então essa parte aqui da galhada. Então a gente vai pegar a imagem original, até se quiser tirar os ajustes, clica nos olhinhos e vai subindo aqui, ó, para eliminar a visibilidade de todas as camadas de cima, apenas para você se concentrar melhor, conseguir fazer um recorte preciso da camada original. E aqui você vem e faz a seleção. Você pode fazer com qualquer ferramenta de seleção. Vou fazer com uma ferramenta de seleção rápida para conseguir uma seleção mais rápida, obviamente, porém ele não fica tão preciso. Se você quiser fazer aí com uma ferramenta caneta, melhor ainda, fica bem mais show e mais detalhadinho a sua seleção, seus cantinhos. Porém aqui eu vou ter que corrigir com alguma outra ferramenta de seleção esses cantinhos que ele não selecionar automaticamente de forma correta. Você já vai ver como na sequência. Como por exemplo aqui, ó, acabou selecionando o centro. Se eu tentar ficar selecionando e desselecionando, não vai ficar maneiro. Então eu prefiro ir fazer a correção dele de maneira manual depois. Mas caso você queira ir fazendo, é só pressionar a tecla Alt, que vai subtrair parte da seleção que selecionou de maneira equivocada num primeiro momento. Aqui também você pode aumentar e diminuir o tamanho do ponteiro do pincel da ferramenta de seleção rápida com a tecla abre e fecha colchetes de uma maneira muito rápida. Eu costumo utilizar bastante essa tecla.
Ó, isso que eu digo, ó, você vai subtrai, daí se seleciona, ele vai ficar indo e vindo. Dificilmente você vai conseguir uma seleção precisa. Então é necessário sim um ajuste com uma outra ferramenta de seleção para finalizar depois. Ó, já posso fazer isso agora, por exemplo. Selecionando aqui a ferramenta de laço poligonal, colocando uma difusão pequena de 0,2, 4 pixels aqui com uma imagem de alta resolução, já fica bom. Você vem e você vai selecionando, pressiona Shift para aparecer o sinalzinho de mais e se adicionar partes de seleções onde não foram feitas inicialmente. Vem aqui e termina, olha só, para fazer essa seleção. E Alt para subtrair partes de seleções que foram feitas a mais. Então essa aqui é uma técnica para você selecionar mais rápido aí, quando você quiser fazer uma edição que não demanda tantos detalhes ali no momento da seleção, né? É mais rápido. Caso você erre alguma vez com a ferramenta laço poligonal, por exemplo, só você voltar algumas edições, algumas partes da seleção com a tecla Backspace ou Delete. Ó, errei aqui, então você volta uma com o Backspace que ele já funciona para você continuar de onde você parou. É o checkpoint ali. Aí galera, posso fazer a seleção completa então. Com a camada selecionada, você dá um Ctrl J para duplicar essa parte e arrasta lá para cima de todos os ajustes para a gente conseguir fazer a nossa edição. Veja só então, habilitando novamente a visibilidade das camadas de efeitos, de filtros, a gente já tem separado lá em cima essa galhada para a gente começar o nosso tratamento de brilho e iluminação nela. Um efeito maneiro que inclusive você pode preservar ele caso você queira alterar depois, clica o botão direito do mouse, vem em converter em objeto inteligente para fazer essa preservação, depois você vem em ajustes, novamente um ajuste, a gente vai colocar agora de matiz e saturação para alterar a matiz dela e não a saturação. Então aqui em matiz você vai alterar a cor dessa galhada para qual você desejar. Como ela é meio que um cinza, um creme, você consegue alterar para qualquer tonalidade. E é aqui que você vai escolher o início, o princípio, de qual cor que você deseja aplicar aí futuramente. Eu vou optar por esse tom mais azulzinho, quase um verde água, enfim, e eu vou colocar essa tonalidade afetando apenas a camada de baixo, então com essa opção de máscara de corte. Olha só, então agora com isso a gente tem ela aplicada somente na galhada aqui do veado. E galera, aqui no meio da aula mesmo, eu alterei aqui uma função no meu cursor durante a tela de gravação. Eu queria saber um feedback de vocês, deixa aí embaixo nos comentários fazendo favor. Vocês preferem que eu tenha esse efeito aqui no cursor, ó, que ele fique aparecendo, essa bolinha onde eu vou, até para ficar mais fácil de vocês visualizarem no YouTube. Quando eu clico ele some a bolinha, clique simples esquerdo, e quando eu clico o botão direito do mouse ele fica laranja, ó. Então isso fica um auxílio visual ainda mais fácil aí de vocês acompanhar a videoaula. Porém, eu não sei se isso vai atrapalhar ou não. Então, quero saber a opinião de vocês se eu mantenho ou não esse auxílio durante as próximas aulas. Beleza? Então, daqui pra frente no tutorial eu vou utilizar dessa forma. Apenas para a gente ter uma base. Aqui, galera. Então, agora você também pode colocar um ajuste de curvas para enaltecer, deixar ainda mais brilhante essa parte aqui das galhadas. Então ó, você pode vir colocar também uma máscara de corte nessa propriedade aqui das curvas e deixar ele mais intenso, como também pegando aqui na parte dos pretos e trazendo mais para cima para deixar um pouquinho mais claras as partes escuras, e aqui na saída também trazer ao centro para ganhar em contraste. Olha só. No ponto você também pode fazer essa leve barriguinha para deixar o que era mais escuro também com contraste, se liga. Então como é que estava o antes e depois, ele ganhou um pouco em contraste, né? Agora também outra coisa que a gente faz bastante com os brilhos e efeitos com a própria ferramenta pincel. Por exemplo, seleciona ela aqui, você pode aumentar e diminuir o tamanho do seu ponteiro do pincel com a tecla abre e fecha colchetes. Deixa o fluxo baixo também, mas nem tanto para que você consiga aplicar. Ali uma porcentagem de uns 50% vai ficar maneiro. Com a tecla Alt você pode vir e coletar uma amostra de cor. Seleciona, putz, aqui não, porque ele não vai aplicar diretamente, né? Então você seleciona a camada de baixo aqui
e seleciono ó, com base nisso uma tonalidade próxima da cor que você aplicou na galhada. E agora sim, cria uma nova camada lá em cima de todas as outras e dá alguns cliques para aplicar esses efeitos nas regiões que teriam maior iluminação. Aqui você pode colocar inclusive o efeito clarear, que vai ficar bom. Olha só, eu vou pegar nessas áreas onde tem mais intensidade ali, onde tem mais galhada próxima uma da outra. E posso aumentar também grandão, veja que o fluxo está baixo, vai ficar com os cantinhos com a borda mais suave. Caso você queira uma opacidade menor, você pode vir aqui também e reduzir, se liga. Daí você consegue, através de mais cliques, controlar melhor aonde que vai ser esse efeito. Só que não precisa aplicar tudo apenas nesse. Você pode fazer outros efeitos também separados para deixar em regiões individualizadas. Como, por exemplo, fazer uma camada embaixo da galhada aqui, lá mais na parte do cenário. Então clica aqui em curvas, que foi a última camada de baixo, cria uma nova. E aqui você pode colocar, por exemplo, um divisão, que vai ficar maneiro, de modo de mesclagem, e aplicar lá por detrás. Que é o mais próximo também, acho que vai ficar legal. Até criar uma nova camada e também coloca em divisão, para também fazer esse efeito mais próximo aqui da galhada na cabeça. Porque aqui provavelmente seria a parte de iluminação mais intensa, né? Ó, veja, ficou alguns serrilhadinhos aqui que a gente pode corrigir logo na sequência. Viu? Aqui nessa parte eu já te mostro como, inclusive com a ferramenta carimbo, acho que vai ficar interessante. Aí se você achou que ficou muito forte, também você pode vir e tirar um pouco da opacidade, seja qual for, da camada de iluminação que você desejar. E controlando como que ficar melhor. Então você veja como é que estava sem os efeitos de iluminação e depois com. Fica muito interessante. Agora se liga, aqui outra coisa que se pode fazer que fica muito maneiro, seleciona aqui a ferramenta pincel. Agora a gente vai diminuir bastante o tamanho e vai criar tipo umas espécies de pelinhos iluminados aqui, seguindo a orientação dos próprios pelos originais. Então pode criar uma nova camada, melhor de tudo, fazendo isso antes. Colocar aqui um efeito de modo de mesclagem que seja mais contraste, tipo uma luz brilhante, fica interessante, eu acho. Vai ficar maneiro. Diminui bem o tamanho aqui para ficar apenas uns pelinhos e vai fazendo aqui, ó, seguindo a orientação. Não tem problema que ele não fique bem original, bem real aqui os pelinhos se você não tiver uma mesa digitalizadora. Tanto que eu nem estou utilizando aqui também, estou utilizando um mouse. Aumenta a suavização que vai ficar melhor esse efeito, você vai conseguir um traço mais perfeito. Mas não se preocupa com isso, que a gente vai utilizar um modo de filtro, de desfoque, de movimento, que ele vai aplicar um efeito muito legal. E claro, aqui você vai colocar só esses pelinhos onde estão mais próximos aqui da iluminação original da galhada. Então você vai pegar aqui, ó, por exemplo, na orelha, nessa parte aqui onde desce do pescoço, não sei se eu posso falar dessa forma aqui também. Ou até algum desses pelinhos aqui também seriam incididos, eu posso falar dessa forma, será? Pela iluminação. Veja que meu tamanho está bem pequenininho, agora eu estou utilizando ali um 7, um 6. Se você errar de alguma forma, Ctrl Z e volta e continua fazendo a aplicação. Aproxima bem o zoom, Alt Hollow Screw do mouse para aproximar bem o zoom. Claro, aqui com paciência você vai fazendo e vai conseguindo o melhor resultado possível. Eu estou fazendo uma rapidão aqui, apenas para acelerar a nossa aula. Aí galera, após você fazer então a aplicação desses pelinhos aqui, ó,
coloridos, o que a gente pode fazer agora? Clica com o botão direito do mouse e converte em objeto inteligente para ele preservar também esse filtro que a gente vai aplicar a partir de agora. Vindo no menu filtro, desfoque de movimento. Aqui, galera, você não vai aplicar uma distância tão grande. Escolhe ali uma distância menor e veja um ângulo que fique mais adequado conforme ali os pelinhos precisam receber esse destaque. Por exemplo, acho que tem que colocar um pouquinho de inclinação aqui nesse caso. Ou acho que fica um pouquinho melhor desta forma. Ou outra coisa, quer ver? Até algo que você pode fazer é criar várias camadas separadas para cada pelinho você fazer num ângulo diferente. E pode fazer dessa forma também. Vou até voltar no Ctrl Z para tirar o objeto inteligente. O que você pode fazer? Aqui, ó, selecionar a ferramenta laço poligonal ou qualquer uma outra ferramenta de laço para selecionar rápido. Tipo, essa parte eu quero que ele fique de uma forma, essa de outra. Por exemplo, vou selecionar aqui só essa outra parte aqui e vou dar um Ctrl Shift J para eu separar apenas essa parte numa nova camada, entende? Então, por exemplo, ó, selecionando a parte de baixo, quero que essa parte aqui, ó, da orelha dele, os pelinhos da orelha, fiquem para um outro ângulo. Então, selecionando novamente a camada original ali com os pelos que a gente fez, Ctrl Shift J para separar numa outra camada. Olha só. E agora quero que essa parte mais de trás aqui do pescoço dele fique para um outro ângulo. E por aí vai. Então, selecionando aqui a camada original, Ctrl Shift J. Então, meio que a gente já tem 4 camadas, ó. Aqui mais da parte central, das costas, da orelha e da parte da frente. Então, você pode agora, uma por uma, colocar, clica o botão direito do mouse, converte o objeto inteligente, uma por uma, para que o ajuste fique editável logo na sequência. E, por exemplo, vamos começar aqui pelo pescoço, que são os pelinhos mais visíveis. Selecionando a camada específica ali, filtro, desfoque de movimento. Daqui a gente escolhe um desfoque de movimento que seja melhor aplicado nessa região. Inclusive com uma distância que seja mais recomendável ali para aquela parte. Aqui você vai vendo graficamente mesmo como que ele fica mais bem ajustado. Colocar os pelinhos aqui, ó, mais na horizontal mesmo. Pode dar um ok. E também, dependendo do tamanho dos pelinhos, é legal que você coloque mais um efeito de desfoque gaussiano nesse caso. Para que ele não desfoque apenas para um lado, mas sim como um todo. Tá curtindo a aula, mas se por algum detalhe está achando que tá um pouco complicado, a gente tem um curso de Photoshop para iniciantes esperando por você na loja photoshop.com.br. E se você está acompanhando a aula, tá achando maneiro e quer aprender um pouco mais sobre isso, tá conseguindo acompanhar tranquilamente, tem curso de montagem e manipulação de imagem no Photoshop que vai te agregar esses e muitos outros conhecimentos para aumentar a qualidade das suas edições. Confere aqui embaixo, os 2 cursos estão na descrição esperando por você. E veja, ó, como que tava sem e com o efeito. Fica muito bonito, bem suave. E aqui a gente colocou luz brilhante. Ó, algo que você queira reforçar, por exemplo, você pode simplesmente selecionar a camada e dar um Ctrl J para duplicar, que vai ficar bem interessante, ó, bem bonito. E você pode pegar essas 2 camadas para deixar mais organizado, pressionando o Ctrl e dar um Ctrl G para jogar dentro de uma pasta. Coloca aqui, ó, pelos, luz, pescoço. Não sei se eu posso colocar como pescoço, mas enfim, ó. Daí fica mais fácil de você editar futuramente. Agora você vai pegar aqui na orelha e fazer a mesma coisa. A gente já converteu um objeto inteligente, então vem desfoque de movimento primeiro. Eu acho que aqui ele deixa um pouquinho mais para cima, ó, esse desfoque. Uma distância nem tão grande assim. Dá um ok. Aqui também, quero enaltecer. Dá aqui um Ctrl J ou 2. Ou aqui nos de cima você vem e mexe um pouquinho aqui no ângulo. Vai ficar interessante. Isso que é bom a gente ter aqui em objeto inteligente, o filtro inteligente, que você pode dar 2 cliques embaixo e fazer a alteração. E olha só, você pode pegar agora essas 3 camadas, Ctrl G, jogar dentro de uma pasta e coloca aqui, ó, pelos, brilho orelha. Só para ficar mais fácil de você se encontrar futuramente. Aí você pode aplicando esse efeito de brilho aonde você desejar, onde você achar que merece na sua cena, da mesma forma.
E se liga, após os efeitos em regiões mais próximas ali, como que fica bonito, cara. E aí é bem manual, você que tem que analisar onde fica melhor esse efeito de iluminação. Massa? Agora uma técnica para aplicar esse efeito de brilho com a cor nas regiões mais claras da sua cena, você pode criar uma camada nova lá em cima, selecionar o pincel novamente aqui com a cor, vou deixar um pouquinho mais intensa aqui ó, a cor, ok, beleza? Aumentar um pouquinho o tamanho do meu ponteiro de pincel aqui, vou até tirar um pouco do fluxo também a porcentagem, e aqui nas regiões mais claras, onde eu quero que apareça o tom da cor, até deixar mais saturado ainda, ó. Abrir aqui meu seletor de cores e deixar mais saturado. Nessas regiões eu quero que apareça apenas nas regiões mais claras, ó. Eu vou vindo e aplicando. Vou tirar aqui a suavização também, que tá ruim de aplicar de maneira rápida aqui nos lugares. Aí, agora sim. Então, onde eu quero que fique colorido. Você já vai ver logo na sequência como que a gente aplica o efeito daí. Beleza, aqui também, pá. Show. Beleza, eu quero que fique dessa forma. Você pode dar 2 cliques ao lado da camada e aqui no modo de mesclagem avançado, você vai regular de acordo com a camada subjacente. Então você vai pressionar Alt, clicar aqui nas paletas escuras e você vai trazer ao centro para que ele mescle com a camada de baixo, e aonde for escuro ele não vai ter esse tom que a gente acabou de aplicar aqui com a iluminação, ele vai ficar apenas nas áreas claras. Se liga então, pode dar um ok e agora inclusive colocar um modo de mesclagem que mais se apropriar aqui também, um sobrepor, luz direta, acho que ficou bem suave, ou o próprio luz brilhante que a gente colocou inicialmente. Então veja, ó, sem incidência da saturação e agora com a incidência. Muito massa, né? Você pode até diminuir se você achar que ficou muito forte, 70%, 80%. E agora sim ficou bom pra caramba. E a gente esquece como que tava o original, então veja o original e agora como que tá. Vai ficando muito bonito. Agora um efeito mais artístico, que é essa imagem aqui, ó. Que a gente vai utilizar ela para deixar tipo um efeito mais artístico, próximo ali do efeito de brilho. Então você pode diminuir aqui, ó, por exemplo, que agora no Windows 11 ainda tá bugando, você clicar e arrastar na imagem, então você tira de maximização da tela, clica e arrasta aqui no Photoshop para inserir. Pode confirmar que depois a gente vai fazer o ajuste final nela, colocando o modo de mesclagem de divisão, veja só que massa. Selecionando a ferramenta mover, a gente vai posicionar aqui próximo aonde você deseja, pode dar um Ctrl T e posicionar aqui próximo onde você deseja esse efeito, que ele seja aplicado na sua imagem. Confirma na barra de propriedades, coloca uma máscara de camada e com o pincel na cor preta, você pode fazer aqui ó, novamente preto para branco, tecla D para resetar as cores, e na cor preta transforma com a tecla de atalho X. Você vem aqui e vai aumentar a opacidade em 100%, deixar o fluxo baixo para ele ficar suave nas bordas. Você vem e faz a delimitação de onde você quer que apareça esse efeitozinho bem maneiro na nossa imagem, olha só. Tipo, eliminando as bordas, deixando mais próximos ali da galhada mesmo, né? Mas olha que maneiro, galera, que fica, ó, sem e com. Eu acho que é uma adição bem interessante, vale a pena você colocar. Para finalizar tudo isso daqui, você pode ainda colocar um efeito de câmera RAW, que você pode transformar todas essas camadas de baixo numa única aqui em cima com a tecla de atalho Ctrl Shift Alt E. Aí sim, ó, transformamos numa única camada. Também converte um objeto inteligente para manter essa camada editável futuramente. E filtro câmera RAW ou Shift Ctrl A. E aqui fazer algumas alterações, por exemplo, dentro do perfil básico, caso você queira deixar mais quente ou mais fria a imagem. Aqui eu não aconselho muito porque a gente já trabalhou com isso, caso apenas você queira deixar um pouquinho mais ou menos. Aqui, mas é detalhe. A vibração eu acho interessante a gente aumentar, para ganhar em saturação de uma maneira mais cautelosa. Aqui na textura e na claridade, você também pode trabalhar se você desejar uma foto mais detalhada, por exemplo, ou mais borradinha, digamos assim.
e você pode também se equivaler, trazendo um para cá ou outro para lá, ó. Então, como que estava antes e depois do Camera Raw. Eu acho algo bem interessante de se aplicar com esses efeitozinhos aqui. O resto não vou aumentar muito, porque senão a gente vai perder, por exemplo, o realce. Se aumentar muito vai estourar, se eu tirar vai perder o efeito de brilho. Então, acho legal não mexer. E aqui talvez nos efeitos você deixe uma vinheta um pouquinho mais escura nas bordas, levemente, e coloca um pouquinho de granulação na imagem. Não muito, senão vai ficar estranho. Ah, eu esqueci até, ó, galera, de deixar lá naquela efeito de curvas, deixar um pouquinho mais claro aqui também na parte da árvore. Quer ver? Eu até vou cancelar esse efeito do Camera Raw, vou tirar e vou excluir aqui, mas tudo isso que a gente aplicou é válido. Se quiser já terminar dessa forma, pode terminar, mas aqui em curvas, ó, que eu falei, esqueci de deixar aqui a árvore também um pouco mais clara. Então eu vou tirar aqui em fluxo, deixar essa parte aqui mais clara. Seria meio óbvio, né, que estaria incidindo luz aqui também. E agora sim posso fazer tudo aquilo que a gente fez novamente. Ctrl Shift Alt E, converte objeto inteligente, Ctrl Shift A e faz as edições no Camera Raw. Se liga, ao meu ver ficou bem interessante e é válido aplicar. Ah, lembra que eu falei de corrigir essa parte aqui? Se pode fazer mesmo no final, ó. Cria uma nova camada lá em cima, pega aqui a ferramenta carimbo, deixa para ela pegar uma amostra da camada atual e das de baixo. E aqui, ó, bem próximo. A gente vai pressionar Alt, vai capturar uma amostra e vai fazer essa correção. Só vou clicar com o botão direito do mouse e deixar a dureza maior, que necessita aqui para que ele não fique tão desfocado a borda, né? Aí beleza, era um detalhezinho que agora não tem mais, ó. E aí galera, ó, o efeito antes e depois. Galera, vídeo assim mais longo, dá trabalho, então se você curtiu, chegou até o final, tá vendo aqui essa parte comigo, deixa seu like, não custa nada, pô, se inscreve no canal também, que a gente tá chegando aí rumo a 700 mil inscritos, é isso mesmo? É isso mesmo. Se inscreve aí no canal e vamos aumentar nossa turma aqui no YouTube pra gente continuar publicando materiais novos pra vocês. Da hora? Muito obrigado pela sua companhia, que falou foi o Alisson Pavilac. Segue lá no Instagram, mandar sugestões também para os próximos vídeos aqui do canal. Falou e até a próxima.